Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada para uma pequena aldeia na Galileia, um lugar chamado Caná. Imaginem a cena, ruas cheias de vida, o som de risadas e música flutuando no ar. Estamos chegando a uma festa de casamento, um dos eventos mais importantes e alegres na vida de uma comunidade daquela época. É aqui, em meio a essa celebração humana e comum, que uma história extraordinária começa a se desenrolar, revelando a profundidade do divino no meio do cotidiano. Esta é a história do primeiro sinal de Jesus. Um milagre que não só salvou uma festa, mas também nos ensinou sobre a natureza de Deus de uma forma que ninguém esperava. Então, preparem-se, pois vamos mergulhar nos detalhes fascinantes do casamento em Caná e descobrir por que este evento continua a nos inspirar até hoje. A festa estava em pleno andamento, o pátio da casa, provavelmente enfeitado com guirlandas e tecidos coloridos, vibrava com a energia dos convidados. Famílias inteiras, amigos de longa data e vizinhos se reuniam para celebrar a união de um jovem casal. Pensem na atmosfera, crianças correndo, anciãos compartilhando histórias, músicos tocando liras e tambores, e o aroma de comida enchendo o ar. Era um momento de pura alegria e comunhão. No centro de tudo isso estavam os noivos, seus rostos iluminados pela felicidade e pela esperança de uma nova vida juntos. Entre os convidados, encontramos figuras que se tornariam centrais em nossa história. Jesus estava lá, recém-saído de seu batismo e do deserto, acompanhado por seus primeiros discípulos. E claro, sua mãe, Maria, também estava presente, com seu olhar atento e coração de mãe, observando cada detalhe da celebração. Para ela, como para qualquer um ali, a felicidade daquele jovem casal era importante. A hospitalidade era um pilar da cultura judaica. Receber bem os convidados era uma honra e um dever sagrado. Uma festa de casamento podia durar vários dias e era responsabilidade da família do noivo garantir que nada faltasse, especialmente o vinho, que era um símbolo de alegria e abundância. No meio da celebração, enquanto a música tocava e as conversas fluíam, Maria percebeu algo que ninguém mais havia notado. Um movimento sutil entre os serventes, um murmúrio preocupado. Ela, com sua sensibilidade e experiência, entendeu imediatamente a gravidade da situação. O vinho havia acabado. Para nós, hoje, isso pode parecer um problema menor, mas, naquele contexto, era um desastre social. Significaria uma enorme vergonha para os noivos e suas famílias. A festa, que deveria ser lembrada pela alegria, correria o risco de ser marcada pela falha, pela falta de planejamento, pela humilhação. A alegria do momento estava prestes a se transformar em constrangimento. E foi nesse momento de crise iminente que Maria decidiu agir. Ela não causou alarde, não correu para contar aos outros convidados. Em vez disso, ela se moveu com uma calma e uma confiança que vinham de um lugar muito profundo. Ela procurou seu filho. Com uma simplicidade tocante, Maria se aproximou de Jesus e disse apenas 5 palavras. Eles não têm mais vinho? Não havia um pedido explícito. Não havia uma sugestão de como resolver o problema. Havia apenas a apresentação de uma necessidade, uma declaração, de fato, feita com total confiança. Ela conhecia seu filho melhor do que ninguém. Ela sabia do que ele era capaz. A resposta de Jesus, à primeira vista, pode parecer um pouco dura ou distante. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No entanto, se olharmos mais de perto, podemos sentir a complexidade dessa interação. A palavra mulher não era desrespeitosa, era uma forma formal de se dirigir a alguém
mas também sinalizava uma nova fase em seu relacionamento. Ele estava se movendo para sua missão pública e sua hora, o tempo de sua glorificação através da cruz, ainda não havia chegado. Havia uma ternura subjacente em seu olhar, um reconhecimento da preocupação dela. E Maria entendeu. Ela não discutiu, não insistiu. Sua fé era tão grande que ela não precisava de mais garantias. Ela simplesmente se virou para os serventes, os trabalhadores da festa, e deu uma instrução que ecoaria através dos séculos: fazei tudo o que ele vos disser. Que conselho poderoso! Era uma expressão de fé inabalável. Ela estava entregando o problema com total confiança nas mãos de Jesus. Perto dali havia 6 grandes talhas de pedra. Elas não eram para armazenar vinho ou água para beber. Eram recipientes específicos para os rituais de purificação dos judeus, uma prática importante na vida religiosa da época. Cada talha podia conter uma quantidade significativa de água, talvez uns 100 litros cada. Estavam ali, vazias e à espera, como símbolos de uma tradição. Jesus olhou para aquelas talhas e deu uma ordem simples aos serventes: enchei de água essas talhas. Os serventes, provavelmente confusos, mas confiando na autoridade tranquila de Jesus e na instrução prévia de Maria, obedeceram sem questionar. Eles foram e vieram, carregando baldes de água do poço, enchendo cada uma daquelas enormes vasilhas de pedra até a borda. Imaginem o esforço físico, o som da água sendo derramada, a expectativa silenciosa. Eles fizeram exatamente como Jesus mandou. Quando a última gota encheu a última talha, Jesus deu a segunda instrução: agora, tirai um pouco e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável por organizar a festa, uma espécie de chefe de cerimonial, cuja função incluía provar a comida e a bebida para garantir sua qualidade. Agora, pensem no coração daqueles serventes. Eles sabiam que tinham colocado apenas água nas talhas, e agora tinham que levar essa água para ser provada pelo especialista da festa, na frente de todos. Que momento de tensão! Eles caminharam, talvez com as mãos trêmulas, carregando uma pequena amostra do líquido, sem fazer ideia do que estava prestes a acontecer. Eles eram as únicas testemunhas da origem daquele líquido. O mestre-sala, alheio a toda a agitação dos bastidores, recebeu a amostra. Ele provou e seu rosto se transformou. Primeiro, surpresa, depois, admiração. Aquilo não era água, era vinho. E não era um vinho qualquer. Era um vinho de qualidade excepcional, talvez melhor do que qualquer outro que já tivesse sido servido naquela festa. Ele não tinha ideia de onde aquele vinho tinha vindo. Ele presumiu que o noivo o tivesse guardado para o final. Então, chamou o noivo de lado e, com um sorriso de aprovação, fez um elogio que, na verdade, era uma pequena repreensão amigável. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O noivo deve ter ficado completamente perplexo. Ele não sabia de nada sobre aquele vinho, mas a crise havia sido evitada. A vergonha foi transformada em honra. A alegria, que estava prestes a morrer, foi restaurada e intensificada. A festa pôde continuar, mais vibrante do que antes. O ambiente se encheu novamente de risos e celebração, com os convidados apreciando aquele vinho maravilhoso, sem saber do milagre que acabara de acontecer discretamente nos bastidores. Apenas Maria, os discípulos e os serventes sabiam a verdade. E para eles, aquele momento foi uma revelação. Este evento em Caná é chamado de o primeiro dos sinais de Jesus. E isso é muito significativo. O primeiro milagre de Jesus
Não foi uma grande demonstração de poder em um templo ou diante das autoridades religiosas e políticas. Não foi uma cura espetacular em praça pública. Foi um ato de compaixão e graça em um ambiente familiar, numa festa de casamento. Foi um milagre para resolver um problema social, para preservar a alegria e a dignidade de pessoas comuns. O que isso nos diz sobre Deus? Nos diz que Deus se importa com nossas vidas, com nossas alegrias e até mesmo com nossas preocupações cotidianas. Ele se importa se o vinho acaba na festa. Ele se importa com a nossa felicidade. Jesus transformou a água, um elemento de purificação ritual, em vinho, um símbolo de alegria e celebração. Essa transformação, ela é profundamente simbólica. Ele pegou o ordinário, a água, e o tornou extraordinário, o melhor vinho. Ele pegou um símbolo da antiga aliança e o transformou em um símbolo da nova aliança, uma aliança de alegria, abundância e graça. A água da purificação se tornou o vinho da festa. E o mais belo de tudo é que ele fez isso de forma discreta. O milagre aconteceu sem alarde. Muitos na festa beberam o bom vinho sem saber sua origem. A glória de Deus se manifestou não para chocar ou impressionar, mas para servir e abençoar. Para os discípulos que tinham acabado de começar a seguir Jesus, este evento foi um ponto de virada. O Evangelho de João nos diz que, depois de verem o que aconteceu, os seus discípulos creram nele. Eles não apenas viram um truque ou um ato de poder. Eles viram um sinal, algo que apontava para uma realidade muito maior. Eles viram a glória de Deus manifestada em Jesus. Eles viram sua compaixão, sua autoridade sobre a natureza e seu cuidado amoroso pelas pessoas. Aquela festa de casamento se tornou a primeira sala de aula deles, onde aprenderam que o Messias que estavam seguindo não era apenas um mestre ou um profeta, mas alguém em quem a presença transformadora de Deus habitava. A fé deles, que talvez ainda fosse incipiente, ganhou uma base sólida. Naquela pequena aldeia da Galileia, em meio ao barulho de uma festa, a esperança ganhou um novo sabor. Um sabor de vinho bom, servido na hora certa, quando tudo parecia perdido. A história de Caná nos lembra que Jesus está presente em nossas vidas, não apenas nos momentos sagrados e solenes, mas também em nossas celebrações, em nossos lares, em nossos problemas diários. Ele é aquele que pode pegar a água da nossa rotina, das nossas dificuldades, das nossas faltas e transformá-la no vinho da alegria, da abundância e de um novo começo. É um convite para confiarmos como Maria, para obedecermos como serventes e para acreditarmos como os discípulos. Obrigado por assistirem e por mergulharem nesta história incrível conosco. Se você se sentiu tocado pela mensagem do casamento em Caná, deixe um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!